Bronx, décadas de 60 e 70. Protestos nas ruas, prédios abandonados ou em chamas, uma juventude perdida em meio a uma Nova York à beira da falência. Como resultado, crime e violência. Ali, nas ruas do Bronx, as gangues dominavam cada quarteirão e a única lei era da sobrevivência. Mas no meio desse caos e como consequência de todo esse caos e das gangues, surge a cultura hip hop. Essa é a história da relação entre as gangues e a cultura hip hop. Fica comigo até o final do vídeo para você entender melhor todo esse contexto de pré-história do hip hop, parte 2. Vamos que vamos, estamos começando! Durante as décadas de 50, 60, 70, Nova York passou por um processo muito complicado de crises, de quase falência, e isso obviamente refletiu de uma forma muito mais potente nos guetos de Nova York. E o Bronx ainda teve um agravante dentro dessa realidade de Nova York, que foi a construção da Cross Bronx Expressway. E todo esse contexto eu já trouxe nesse vídeo, na primeira parte dessa pré-história do hip hop. Quem quiser entender melhor, assiste aí, porque é importante para chegar nesse ponto onde vamos falar das gangues. Afinal, todo esse contexto levou ao surgimento de diversas gangues na região do Bronx. E essas gangues literalmente dominavam o Bronx nas décadas de 60 e 70. E, consequentemente, a violência escalou de forma absurda no Bronx durante as décadas de 60 e 70. Um dado que é trazido no documentário Hubble Kings, que eu vou deixar aqui na descrição um link para vocês assistirem, é de que a taxa de homicídios entre 1960 e 71 no Bronx quadruplicou como reflexo da atuação das gangues ali naquela região. As juventudes negras e latinas encontraram nas gangues uma forma de sobreviver àquela realidade. E o que é dito também no Hubble Kings é: ou você fazia parte de uma gangue ou você era vítima de uma gangue. O que é dito sobre as gangues ali no Bronx é que nesse período existia uma ou mais gangues por quarteirão e que uma das questões centrais de tudo isso era a questão territorial. Cada gangue tinha a sua jaqueta, tinha o seu brasão, tinha o seu símbolo, o que elas chamavam de colors. E atravessar a rua, atravessar o quarteirão, usando a sua jaqueta, a jaqueta da sua gangue, poderia significar porradaria ou até mesmo morte. As gangues tinham uma organização muito própria, dividida essencialmente nos cargos centrais, principais e de liderança em presidente, vice-presidente e senhor da guerra. E dentro de toda essa organização, um dos pontos centrais eram os ritos de passagem, os ritos que eram organizados para se entrar na gangue. A Apache Line, a linha Apache, era um dos métodos mais conhecidos e mais difundidos entre as gangues, e consistia em duas fileiras de membros da gangue, e essa pessoa que pretendia entrar para a gangue tinha que passar no meio, apanhando de geral e, no final, sair inteira e capaz de entrar para a gangue. Outras gangues tinham outros métodos, como sair na porrada com vários membros da gangue. Uma das gangues que tinha o rito de passagem mais brutal, mais perigoso, eram os Savage Schools. E eu descobri esse rito de passagem no livro Can't Stop, Won't Stop, do Jeff Chang, onde é contada a história de um jovem chamado Lucky. Esse moleque quis entrar para os Savage Schools por uma questão de proteção. Ele estava sendo ameaçado por membros de gangue e o rito de passagem foi um 22 enferrujado e roleta russa. Aqueles que tinham coragem de participar da roleta russa e sobreviviam faziam parte da gangue. E foi o que aconteceu com esse jovem. Em resumo, o bagulho era doido. Envolvimento com diversos tipos de crime, ritos de passagem, que se você sobrevivesse, você passava a fazer parte de uma gangue, que você depois poderia sofrer agressões ou morrer por causa de conflitos. Mas, em meio a tudo isso, alguns começaram a despertar para quem era de fato o verdadeiro inimigo.
E no Bronx, quem de fato virou a chave foram os Ghetto Brothers, gangue formada inicialmente por porto-riquenhos e que fazia jus ao nome Irmãos do Gueto. Benjamin Melendez e seus irmãos, na intenção de autoproteção, fundaram os Ghetto Brothers, gangue que, devido à sua organização e à capacidade de negociação, diálogo do seu líder, Benjamin Melendez, também conhecido como Yellow Band, se tornou, em algum tempo, uma das maiores gangues de Nova York e do Bronx. O que torna os Ghetto Brothers um diferencial dentro dessa realidade foi justamente a atuação de Yellow Band no seu contato com movimentos de luta por direitos civis, organizações que estavam nessa luta, como, por exemplo, Young Lords e Black Panthers. Yellow Band, a partir das ideias que recebeu desses grupos, organizações, começou a propor para as gangues ali no Bronx uma mudança de foco, de guerra entre iguais para uma guerra contra aqueles que de fato agrediam aquela população, agrediam aquelas juventudes, ou seja, o Estado norte-americano. E a partir daí o Ghetto Brothers começa a se tornar mais do que uma gangue, uma organização política, que passa a propor diversas ações ali no Bronx para melhorar a vida da população. E durante esse processo, Yellow Band começa a identificar dentro da gangue figuras que poderiam ajudar nesses processos de politização da rapaziada, da moçada, de mudança desse olhar da rapaziada e da moçada nesse aspecto mais politizado, e ele identifica Black Band, que era um membro da gangue que já fazia um exercício com a molecada da gangue, por exemplo, de reunir a molecadinha que vivia ali perto da sede dos Ghetto Brothers e trocar uma ideia sobre consciência racial, consciência política, as lutas sociais, sobre as desigualdades que afetavam aquela rapaziada e aquela moçada. E nessas, o Yellow Band propõe que ele seja o peacemaker do Ghetto Brothers, ou seja, o pacificador. Black Band topa essa função e em uma missão que ele vai fazer de propor paz na guerra de duas gangues contra uma, ele acaba sendo assassinado. Depois dessa morte, geral imaginava um banho de sangue como forma de vingança, tanto a mídia, a população no geral, quanto as outras gangues esperavam que o Ghetto Brothers fosse juntar todos os seus membros e ir atrás de quem tinha cometido o crime. E a princípio era o que Karate Charlie, o presidente do Ghetto Brothers na época, queria fazer. Mas mesmo com todos os Ghetto Brothers convocados antes de declarar de fato a guerra, Yellow Band e Charlie Melendez, Karate Charlie, foram visitar a mãe de Black Band, Gwendolyn Benjamin, para obviamente dar as condolências e conversar com ela antes do que iria acontecer. Mas essa visita mudaria tudo a partir daí. Quando Karate Charlie traz para Gwendolyn que todos os Ghetto Brothers estavam prontos para vingar a morte do seu filho, a resposta dela é: "Meu filho morreu pela paz. Não faz sentido outros morrerem por causa disso." Segundo o documentário Hubble Kings, quando os dois saem da casa de Gwendolyn, a mídia já está toda na porta esperando uma declaração dos dois, uma declaração de guerra, e o que eles trazem é justamente o oposto. Eles propõem uma reunião no Boys Club ali do Bronx para ser feito um acordo de paz. E é o que acontece pouco tempo depois. É feita essa reunião com diversos membros e líderes das gangues ali no Bronx, incluindo pessoas que estavam envolvidas com o assassinato de Black Band, e é feito um acordo de paz, mas sem romantizar nada. Esse acordo de paz não acaba com as guerras, não acaba com os problemas do Bronx, mas abre caminho, sim, para que esses jovens, essas jovens, pudessem circular por regiões que antes não podiam devido à guerra de gangues. E sobre esse processo de politização das gangues, do Ghetto Brothers, por exemplo, no livro Can't Stop, Won't Stop, é dito o seguinte: a disciplina e a coragem dos Panteras atraíam jovens descontentes do bairro para seus escritórios no Harlem, Brooklyn e Bronx, e por todo o país. Muitos dos que defendiam o programa de 10 pontos, exigindo liberdade, empregos, justiça, moradia, educação e o fim da brutalidade policial, eram ex-membros de gangues. Em Chicago, o líder dos Black Panthers, Fred Hampton, formava alianças com as poderosas gangues
Blackstone Rangers, Mau Maus e Black Disciples. Se as gangues parassem de roubar os pobres, aterrorizar os fracos e ferir os inocentes, poderiam se tornar uma força poderosa para a revolução. E nisso tudo, um fator essencial os Ghetto Brothers eram, fora uma gangue, uma banda de funk, soul, com uma pegada latina por serem porto-riquenhos. O Ghetto Brothers intensifica a realização de jams, de festas na rua, onde eles reuniam com outros membros de gangues, colocavam a banda deles ali na rua e faziam música. E foram essas jams, essas festas na rua, que abriram caminho para o surgimento do que hoje nós conhecemos como hip hop. Mas esse momento de transição entre as gangues e os grupos de hip hop, as crews de hip hop, não veio sem os seus reflexos dentro do hip hop. As batalhas dentro do hip hop são muito reflexo desse ambiente das gangues antes do surgimento do hip hop. Afinal, vários dos jovens, das jovens que faziam parte das gangues, ou às vezes até as gangues, se tornaram grupos, crews de hip hop, que continuaram com suas rixas, porém a partir daí resolvendo as coisas muito mais através das artes do hip hop. Por isso vemos batalhas de MCs, batalhas de b-boys, b-girls, batalhas de dança. Vemos escritores e escritoras de grafite disputando o território da cidade, os muros, os trens da cidade. Vemos DJs disputando quem é o melhor DJ e a melhor DJ que mais anima os bailes, as jams, as festas. E anos depois, literalmente realizando batalhas de DJs. Isso é um reflexo direto do ambiente onde o hip hop surge e das gangues. Algo que veio muito diretamente das gangues, por exemplo, é a Apache Line, que passa a fazer parte de uma dança que ainda estava nesse ambiente ali das gangues, que é o Up-Rocking, e que depois, com o passar dos anos e desenvolvimento das danças do hip hop, é trazido por b-boys e b-girls para dentro do ambiente do hip hop. Portanto, essa nossa marra, esse nosso stance de batalha, de briga, de confronto, é reflexo do ambiente das gangues que precedeu o surgimento e o desenvolvimento do hip hop. Mas novamente, a gente não pode romantizar. O surgimento do hip hop ali no Bronx não resolveu os problemas daquela juventude de forma plena, completa e imediata, mas se tornou uma alternativa para que esses jovens e essas jovens envolvidos com gangues e, naturalmente, envolvidos com a criminalidade tivessem uma alternativa, tivessem uma opção, tivessem uma outra forma de batalhar, brigar, disputar por território. E aí, você sabia dessa história de como que as gangues influenciam o surgimento do hip hop e principalmente como que uma trégua após um assassinato foi o ponto de virada de chave para que o hip hop surgisse? Coloca nos comentários. Se ainda não é inscrito ou inscrita, se inscreve no canal, deixa a sua curtida. Semanalmente temos conteúdo sobre hip hop por aqui. Se ainda não me segue nas outras redes sociais, Instagram e TikTok, tá aqui o @, o hip hop vive. É nóis, valeu!